Olá, hoje é mais um dia de viver bem em Cristo. Estamos aqui conversando já com o ministro Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que vem nos dar umas dicas aí, os esclarecimentos, falar um pouco da experiência dele e dessa comunicação, não é, com Deus através da oração, através da meditação, da busca, não é, dos ensinamentos de Deus. Ele que já tem aí uma longa caminhada, não é? Com Cristo, vai nos falar um pouquinho mais nesta semana a respeito aí das Escrituras e do que Deus, não é, tem para nós. Tudo bem, pastor Sérgio? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa comunhão espiritual que Deus nos proporciona aqui por meio do programa do Viver Bem em Cristo. E mais uma vez aí vamos ouvir aquilo que Deus está direcionando para esse momento aí em que nós estamos com vocês aí, esperando. Tem muitas pessoas que acompanham assiduamente o programa. Eu tenho recebido aí alguns retornos aí muito edificantes para mim, de ver que muitas pessoas estão aproveitando essas palavras que são veiculadas aqui no programa, aqui da Palavra de Deus, que ajuda muito aí as pessoas. Isso me deixa muito feliz. Estou aqui novamente para a gente falar desses assuntos tão importantes. Bem, esse é o objetivo, né? Trazer mais bem-estar, mais paz, mais realizações, prosperidade para as pessoas, alegria, saúde, né? Que a gente pode ter tudo através de Deus, através do intermediário, né, entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Mas, pastor Sérgio, um tema sempre polêmico é o final dos tempos. E nós temos aqui uma pergunta, não é, para o pastor, que pede que o senhor fale sobre o grande julgamento, não é, que está escrito na Bíblia. Quando ele virá? Como ele será? Lá em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 30, 31, 32, 37, fala sobre isso, né? Mas não se compreende muito bem, inclusive, né, fala em cabritos, ovelhas, não é? Então as pessoas querem, né, saber assim, porque, claro, é tudo uma linguagem figurada, não é? Mas que, pelo que eu entendi, Deus fala dessa forma e revela aqueles que o buscam, para que não seja a Bíblia um simples livro de leitura, não é? Então, o que o senhor tem a nos dizer sobre essas coisas? A Bíblia fala que nós teremos um julgamento agora, julgamento da parousia, né? Naquele período dos 7 anos do governo do Anticristo, metade dele, que é o período final, 3 anos e meio, enquanto desenvolve a grande tribulação na terra, que vai ser horrível, e o Senhor vai estar julgando o primeiro julgamento daqueles que ressuscitaram dos mortos, para saber a destinação deles, né? Os que estavam já condenados vão direto para o inferno. Os que não atingiram o nível espiritual que o Deus exige para a glória vão para as trevas exteriores. E aqueles que atingiram o nível espiritual que o Senhor queria vão para o milênio da paz. Então esse é o primeiro julgamento que vai ter aqui, bem no meio do governo do Anticristo, que começa esse julgamento, que a Bíblia diz que é à meia-noite, que é no período em que Deus vai trasladar o filho varão, os vencedores, para arrebatar eles ao trono de Deus. O segundo julgamento vai ser depois dos 7 anos do governo do Anticristo, que é o julgamento final, né? E depois ainda teremos um outro, que é esse que você acabou de falar, dos cabritos, das ovelhas. Quem são os cabritos? São os que não se converteram.
As ovelhas é as que são salvas, né? Ele tá meio rebelde, meio cabeça dura assim, né? Sim. É uma linguagem figurada que Deus usa ali para... Então ele vai separar aqueles que não quiseram Deus daqueles que querem Deus e aceitaram Deus. E isso vai acontecer já meio em breve, assim, essas coisas todas que eu estou falando. Isso não vai demorar muito para estar acontecendo. Então as pessoas ficam me olhando, às vezes, quando a gente fala sobre esses assuntos, porque as pessoas ficam assim, mas não pode ser realidade. Como é que isso vai acontecer? Uma coisa assim, bem fora dos padrões lógicos. São coisas assim, bem sobrenaturais. Mas está para acontecer a qualquer momento. E muitas pessoas dizem, não, isso aí já estão falando há muito tempo, né? Isso aí não é verdade, o mundo vai continuar, vai ser de forma diferente, e realmente eu espero que seja, né? Mas é que as pessoas, eu fiquei analisando, assim, quando ouço esse tipo de coisa, que as pessoas pensam, não, isso vai demorar, porque estão falando há muitos anos. Mas é que muitos anos para nós é uma fração de segundos diante da eternidade. Então pode ser muitos anos para o homem, mas o que é 100 anos, que é o que o homem vive, um pouquinho mais talvez, né, os que chegam lá, perto da eternidade. Então, assim, é um piscar de olhos essa nossa passagem na Terra. Então, realmente, eu creio que isso possa estar terminando. E também o tempo de cada um pode estar terminando, hoje ou amanhã, daqui a pouco, mas realmente todo o final, esse grande julgamento, né, vai ser quando, como diz a Bíblia ali, né, que os mortos vão ressuscitar e alguns vão ser transladados, que não vão nem experimentar a morte, né, e todas essas coisas. Mas eu queria lhe perguntar sobre isso que o senhor então comentou, que está realmente próximo, porque se houve, né, que quem está envolvido e buscando sobre isso, informação, que isso já está acontecendo de acordo como a Bíblia diz, de acordo com as profecias, não é? Quais são essas profecias? O que já está acontecendo e que a gente não sabe, as pessoas não estão sabendo, não estão vendo e por isso talvez até duvidem ou não estão ligadas, como se diz. Sim. Essas epidemias que já existe sempre no mundo, né? Mas agora está se intensificando. E daqui para frente vai aumentar, eu quero dizer, porque eu já sei que tá para vir mais coisas aí. E terremotos, né? Que tem um aí que já está previsto para que esse que começa no Chile vai até a Califórnia, né? Eu esqueci o nome lá. Que isso vai abalar bastante os maremotos, os tsunamis. Agora deu gafanhoto aqui, né? As pragas estão voltando. Né? Estão voltando. É a primeira vez que a gente tem uma pandemia, né, na verdade. Mas eu creio que vai vir uma mais devastadora aí. Eu creio. Talvez por ano que vem, né? E assim, os sinais são evidentes de que tudo que a Bíblia mostra já está acontecendo. No final dos dias. Tivemos um acordo de paz entre Israel e árabes, né? Ontem foi assinado, que isso também é bíblico, em que vai haver a tríplice aliança, e não é aquela histórica, né, que a gente aprende em geografia, história, né? Vai ser o poder católico, aliás, católico romano, judeus e árabes, que é muçulmanos, né? Esses três vão se unir. Então, logo seja firmada essa aliança, vai haver o sacrifício, vai abrir o sacrifício no templo, e aí então já é o meio do governo do anticristo. Que eu não sei, o tempo ninguém pode afirmar,
mas pelos cálculos, Jesus nasceu em torno de 5, 6 anos antes do ano 0, outros dizem que 4. Então, se contando da ressurreição, em 2027, 2028, termina os 2000 anos. Porque ele disse que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Uma geração, na linguagem profética, é 2000 anos. Ele disse que não passará. Então, ele está no limite. Então, assim, pelos cálculos que a gente tem, que não são precisos, 2027, 2028 no máximo, o Senhor arrebata a igreja. Antes, né? Porque encerra o governo do anticristo, né, em 2027, 2028. Então, 3 anos e meio antes, o Senhor arrebata a igreja. Então, vai haver o arrebatamento, que vai ser um impacto mundial, porque você vai ver sumir pessoas. E isso vai chocar bastante as pessoas. E vai ser assim, muito, muito chocante, porque estarão 2, como diz a Bíblia, né? Estarão 2 numa cama dormindo, um sobe, outro fica. Um sobe, outro fica. Já pensou? Estarão 2 no campo, um sobe, outro fica. Só um comentário, né, que esses dias conversando sobre esse assunto com uma pessoa, né, veio essa tona, a pessoa disse, mas será que isso já não aconteceu e nós que ficamos aqui? Porque tá feio o mundo. E não aconteceu ainda não. Isso não vai ser algo imperceptível. Isso vai ser algo muito claro. Todos vão saber que aconteceu isso. E aí vai haver assim, o pior momento que essa terra já viu vai acontecer na grande tribulação. Coisa inimaginável, né? Mas a gente vai retomar esse assunto daqui a pouquinho, porque é um assunto assim muito sério e que eu creio, tenho certeza que a gente tem que refletir mesmo muito sobre isso. Então, se você também, né, quer saber mais disso, continue conosco. Viver bem. Voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo e continuamos a conversar com o pastor Sérgio Alves sobre o final dos tempos que parecem realmente estar bem próximos, não é? De acordo com as profecias, com os sinais, não é? Que a Bíblia já foi escrito, né, há milhares de anos. E o senhor falava no bloco anterior sobre a tríplice aliança, que é quando haveria um acordo de paz entre católicos, muçulmanos e judeus, não é? Já houve aí um acordo recente entre católicos e os muçulmanos, não é? Então faltam, né, só os judeus. E então seria já, né, o início ou a metade, digamos, do governo do anticristo, mas também tem uma história que, para a celebração talvez dessa tríplice aliança, seria, né, sacrificado uma novilha vermelha. Então, como é que é isso? Essa novilha vermelha já tem 2 anos hoje, né? Ela está sendo escolhida porque, segundo a Bíblia, ela tem que ser perfeita, ela não pode ter defeito, mancha, mácula, deficiência nenhuma. Então, esse animal que está sendo cuidado já dentro de tecnologias altíssimas, vem sendo monitorado o crescimento desse animal e tratado, separado para esse sacrifício. Então, eu creio que o sinal verdadeiro de que a grande tribulação vai começar é quando o sacrifício no templo foi iniciado. E isso não aconteceu ainda. Então, isso seria o início da grande tribulação. Então, já estaremos vivendo a tribulação. Eu acho que deve iniciar logo. Eu também acho que não iniciou, né? Porque, veja bem, o início disso aí vai ser naquele momento em que esse líder mundial que vai aparecer, que já está entre os judeus, eles afirmam que já está entre os judeus, que o mundo ainda não conhece. Então ele vai ser lançado como o salvador econômico e financeiro do mundo.
Então, é óbvio que ainda precisa acontecer algumas coisas, como a depressão econômica mundial, para que ele entre com a solução de resgate. E com essa atitude, ele vai conquistar as nações inteiras do mundo, porque todos que estão assim, falidos, vão se recuperar, porque vai haver dinheiro para injeção nessas nações. E quem não gosta de alguém assim, né? Então, a conquista dele vai ser através da compra, né? Ele diz que não haverá fome no planeta em 3 anos e meio iniciado seu governo. Pois é, pastor, olha que difícil isso, né? As pessoas verem algo tão bom, né, aparentemente, e não saber ou nem acreditar que por trás disso tem assim algo tão maligno, né? Sim. Sim, porque como que ele vai conquistar pessoas para acreditar nele se ele não tiver uma atitude boa? Se ele se apresenta como ele é, ninguém quer ele, né? Então, depois que ele tiver conquistado e firmar o contrato com essa gente toda e ter essa gente toda na mão, porque devem para ele, né? Vão ficar devendo favores, e aí então vai entrar a grande tribulação, e aí ele muda completamente a maneira de atuar. Aí ele vai ser algo assim que é inimaginável, como você falou, o que vai acontecer. Isso não é só o senhor que diz, né? Eu já vi muitos outras pessoas, líderes, né? Religiosos de outras igrejas, enfim, né? Credos, que também são convergem seus pensamentos e as coisas que dizem a respeito disso, porque também sabem, tanto é que vai haver essa coalizão, né? Enfim, é tão difícil, né, a gente discernir essas coisas, porque nós sabemos que muitos têm ideias diferentes, como por exemplo os judeus não acreditam, não creem que Jesus Cristo já veio, né? Enfim, os católicos também creem de uma maneira diferente, e muçulmanos também, não é? Mas existe um consenso, um conhecimento, de certa forma, que isso tudo vai acontecer, não é? Sim. Não, isso é certo que vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida, né? Agora, também não é tão importante a gente saber as datas em que isso vai ocorrer. O que é importante nesse final de era é que eu esteja preparado para quando isso acontecer. Nós, os cristãos, para que sejamos arrebatados, nós precisamos estar na dependência do Espírito, na submissão a Cristo. Precisamos ter nossa alma santificada. Se morrermos antes, ter a alma salva, não é? Sim. Aí depende do estado que tu estás no dia do óbito, né? Ali é que vai contar o que vai acontecer, a tua destinação. Então todos nós assim estamos assim preocupados com data, com épocas. Não, eu acho que é perder tempo isso, e é vã essas preocupações. O que nós precisamos agora é preparar nossa alma para esperar esse momento, para que sejamos aprovados em qualquer momento que isso vier. Isso é para hoje, né? Não é para amanhã, porque lá está escrito, né, na palavra, vigiai e orai, porque não sabes nem o dia nem a hora, né? E ninguém sabe o nosso dia, a nossa hora, né, em que seremos chamados, em que, né, morreremos, enfim, né? A revelação na Bíblia que mostra como nós devemos estar no dia em que o Senhor vai fazer esse arrebatamento está revelado em Mateus 16, 24. Ali diz o seguinte: quem quer vir após mim, o que é esse vir? Não é aqui na terra, é vir para o milênio, para a glória com Ele. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa. Segunda, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz?
É deixar o Espírito te usar para fazer o que Deus quer. Senão tu não tomou a cruz. Então são duas condições. Negar a si mesmo é negar as vontades minhas que estão em desacordo com o que Deus manda, diz, ensina, enfim, quer, não é? Então eu tenho que deixar da minha vontade, abdicar, renunciar-me para viver a vontade de Deus. Então isso redunda na segunda exigência, que é tomar a cruz. Tomar a cruz quer dizer, vou fazer só o que o Espírito quer fazer, vou servi-lo, vou ser servo. Então se Deus me mandar para cá, eu vou para lá. Se Deus me mandar para o outro lado, eu vou para lá. É não ter mais resistência ao Espírito. O senhor poderia dar um exemplo simples, assim, corriqueiro do dia a dia, do que seria uma atitude de negar-se a si mesmo? Quando é que nós nos negamos a nós mesmos? Por exemplo. Por exemplo, assim, quando eu troco a humildade pelo egoísmo. Né? Então hoje todo mundo pensa nas suas coisas e naqueles que ele ama. Então uma pessoa que perde o egoísmo, essa política cai por terra. Porque ele passa a ver todos como irmãos dele e família dele. Isso muda a nossa concepção mental. Por exemplo, quando alguém me ofende, e foi realmente muito grave, mas eu perdoo, eu vou me negar. Eu vou renunciar ao direito de me vingar, de me irar, de me amargurar, de me entristecer, e vou perdoar ele. Porque isso é um pedido de Deus, é vontade de Deus, não é minha nem dele. É vontade de Deus e eu vou aderir. Jesus deu um exemplo bem claro disso, não é? Ele perdoou os seus torturadores e assassinos, né? Uhum. E ele ainda orou pelo pessoal e disse para o Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim a humanidade não sabe o que faz, né? O grave mal que provoca a si próprio. Exatamente. Então veja quão grande é essa mudança que vai acontecer naquele que se nega. Ele nunca mais será o mesmo homem. Hoje o amor próprio, o egoísmo, eles acabam com a vida das pessoas. E as pessoas não entendem isso. Pois é, pastor, dar-se conta disso é já vislumbrar realmente uma grande luz, né? A gente poder se dar conta disso, compreender isso e, né, especialmente praticar isso, eu creio que é uma grande vitória rumo aí, né, à nossa santificação, enfim, a estarmos, né, junto de Deus aí e não passar por períodos tão terríveis aí como, né, os que estão já predestinados aí, não é, para a humanidade. Mas bem, são tantas as perguntas, nós poderíamos ficar aqui mais uma hora conversando sobre o mesmo tema, mas o nosso programa hoje chegou ao final. E se você tem perguntas, dúvidas, curiosidades, quer saber mais, né, ou precisa de algum esclarecimento, né, até uma oração, quem sabe, entre em contato conosco, está aí o e-mail do pastor Sérgio Alves, né, para que você possa então enviar suas sugestões, né, ou pro e-mail do programa também. Então, muito obrigada, pastor Sérgio, e até a próxima. Eu agradeço a Deus e Deus abençoe a todos vocês. Viver bem.